Olá, bom dia, dia 24 de novembro de 2023. Louvado seja o nosso Deus por mais esse dia que Ele nos presenteia, mais um presente. Por que esse nome presente? É à toa? Não é. Quando você vai fazer um agrado a alguém de aniversário, você dá um presente, não é? Então é um presente que o Senhor nos entrega hoje, para que a gente plante coisas boas, né? Ontem eu fiz uma postagem do Samer, eu não sei se pronuncia assim, Sameragi, eu não sei como é que pronuncia, mas é algo que eu acredito muito e que até antes da minha conversão você vê acontecendo, e é algo que está na Bíblia, quem planta colhe, né? Às vezes o que a gente está vivendo hoje é consequência das nossas escolhas ruins. Então muitas coisas que a gente vive, que a gente não está gostando, são escolhas, muitas coisas. Você pode parar e analisar friamente, só com você mesmo, né? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade para reconhecer os nossos erros, as nossas escolhas ruins. Nós temos, todos nós. Não é só você não, eu também. Então a gente tem que ter essa maturidade, como fala, é vida de adulto, né? Às vezes eu converso com alguém e falo essa questão, é vida de adulto, não sei o que, a pessoa fica ofendida às vezes, sabe? Porque, poxa, eu falo assim, gente, eu falo assim quando eu sei a história da situação e eu vejo claramente que a pessoa está vivendo uma consequência, sabe? Aí eu falo assim, eu até consolo, falo assim, não, eu entendo o que você está sentindo, mas você tem que ter a percepção que isso é uma consequência da sua escolha, né? A gente tem que ter essa maturidade, gente. Não dá pra você passar a mão na cabeça pra tudo, não. Tá bom? Não dá. Sabe? Você pode ser o abraço amigo, você pode ajudar aquela pessoa a passar aquele momento difícil junto, entendeu? Mas a pessoa tem que ter consciência que ela está vivendo uma consequência, mas que ela não está sozinha, ela está com você, sabe? Então assim, é muito complicado hoje em dia, sabe? Porque tem muitas pessoas inconsequentes, sabe? Assim, acham que o ruim só acontece com o outro, mas acontece conosco também, acontece com a gente mesmo sem a gente ter plantado, porque nós passamos por provações e injustiças, mas tem muitas coisas que a maioria dos nossos problemas são criados por nós, sabia? É verdade, a maioria. A forma como a gente lida com as coisas. Mas, só lembrando não, informando a vocês, a Isadora, também minha filhinha querida, ela faz o devocional dela também, ela também já tem o tempo de qualidade dela do Senhor, desde a minha conversão. Eu tive o meu e coloquei ela para estudar. Um tempinho dela, do jeito dela. Só que já tem um tempo que eu já ouvi o Senhor falando comigo, faz vídeo da Isadora. Por quê? Vai estimular outras mães, né? Porque a gente precisa de incentivo, todos nós precisamos de incentivo, né? E eu comecei a fazer o videozinho dela, do devocional dela, diário, tá bom? Aí eu publico no meu canal, tem uma playlist devocional da Isadora. Então, se você quiser vê-la estudando a Bíblia, né? É uma gracinha, né? É uma gracinha, é sempre uma gracinha. E você pode colocar para incentivar o seu filho, coloca para ele estudar junto com ela, né? No tempo dela, né? E vai ser uma bênção, faz isso, vai ser uma bênção para a família. A gente vai ensinar as nossas crianças no caminho, não ensinar o caminho, mostrar, estuda aí. A gente ensina no caminho. Você é um exemplo que faz esse devocional que a nossa criança vê e observa, e ela vai fazer o dela. Eu acredito que a Isadora sofra menos para ficar ali sentadinha fazendo, porque ela me vê diariamente nessa rotina. O exemplo é muito importante para tudo, para tudo. E você já agradeceu a Deus por hoje, por todas as coisas que Ele já fez? Não esquece da disciplina da gratidão. Tudo é disciplina, tudo é disciplina, não é verdade?
Hoje eu estou cansada, irmãos, cansada mesmo, meu corpo está moído, ainda não tive todas as forças restauradas da viagem, né? Quando a gente é novinho, a gente tem né? Agora, quando a gente tem um pouquinho mais de idade, a gente precisa de um tempo maior, né? Mas eu tô bem, só tô um pouco cansada. Também é sexta-feira, né? É normal estar um pouco mais cansada na sexta-feira. Mas para finalizar esse nosso primeiro bate-papo, eu estou aqui porque esse ministério que o Senhor me confiou é para incentivar você a ter um tempo de qualidade com o Senhor, a separar um horário para orar, a separar um horário para estudar a palavra, para desligar seu celular e se dedicar, para chegar nesse lugar de comunhão com Deus, de intimidade com o Senhor. O nosso Deus, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer que a gente se renda a Ele, que a gente se submeta ao seu governo, ao seu senhorio. Nós estamos aqui nesse mundo para louvar ao Senhor, para glorificar o Senhor. E quando a gente o ama de todo o coração, em primeiro lugar, quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, chuvas de bênçãos são derramadas sobre nós. E a gente fortalece a musculatura espiritual nossa, porque dias difíceis todos nós vamos ter. Alguns mais difíceis, outros menos. Alguns dias a gente vai passar batido achando que nem teve problema. Mas por quê? A nossa musculatura espiritual está fortalecendo. Então tem coisas que vão acontecer que a gente nem vai ligar, né? Ou se der algum aborrecimento, vai ser tão rápido que no fim do dia a gente nem vai lembrar mais, porque a gente está fortalecido. Então a gente tem que ter esse hábito, essa disciplina da oração e do estudo da palavra. Se você for ler o livro Os Heróis da Fé, da editora CPAD, você vai ver na vida de todas as pessoas que fizeram a história, que começaram a jornada para onde nós estamos hoje, né, do protestantismo, desde lá de Martim Lutero. Eles tinham uma vida de oração, de horas de oração, de horas de estudo da palavra, e fizeram a revolução no mundo, em todos os lugares. Eram reuniões com centenas de conversões, sabe? Reuniões de avivamento incríveis, por causa da oração. Pessoas como nós, que foram usadas tremendamente pelo Senhor. Se coloque à disposição do Senhor para ser instrumento dele, para você transformar a vida da sua família, para você transformar o seu trabalho, o lugar que você frequenta. Nós somos esses instrumentos do Senhor para anunciar o Evangelho de Cristo, né? Então, hoje, o foco da nossa oração é a nossa vida profissional, é a nossa vida financeira, né? A gente faz essa oração nas sextas-feiras nesse sentido, né? Eu estou fazendo um propósito de oração com uma amiga, e esse propósito de oração inclui a leitura do livro de Romanos. O livro de Romanos é muito rico, né? No capítulo 16, que finaliza o livro, a gente percebe como Paulo é grato, sabe? Você vê que Paulo foi extremamente ungido pelo Senhor. Ele fez, se vê, a maioria dos livros do Novo Testamento grande parte dos livros foram escritos por ele. Livros que são tremendos, né? E Paulo, ele foi muito usado pelo Senhor para poder proclamar o Evangelho aos gentios, a nós, né? Graças a Paulo, né? Que o Senhor usou Paulo para poder levar o Evangelho para quem não era judeu, né? E nós estamos aqui com acesso, né, a essas palavras vivas. E o que eu percebo? Paulo era humilde, sabe? Paulo tinha tudo para ser arrogante, porque ele era fariseu, né? Ele era fariseu antes da sua conversão, ele era fariseu. E ele era uma pessoa instruída. Creio que não era pobre, assim, entendeu? Era de uma inteligência absurda, né? E com a conversão dele, o Senhor colocou ele no entendimento do Espírito Santo, que ele foi guiado pelo Espírito Santo, por tudo que ele fazia era guiado pelo Espírito Santo. E Deus usou os talentos dele, né? A eloquência, a escrita,
a habilidade de falar. Então, assim, os talentos que Deus tinha dado para ele, que ele estava usando, né, com as motivações erradas, como o fariseu, né? Ele achava que estava certo, mas as motivações dele eram erradas, até que Jesus o chamou, né, lá naquela estrada de Damasco. Então, o que acontece? Paulo, ele poderia, que você vê muito hoje em dia, né? Às vezes o ministro da sua igreja é tão metido, tão acima, né? Você vê, às vezes acontece, né? A gente ouve relatos disso acontecendo, né? E Paulo não, Paulo é humilde e é grato. Então, o capítulo 16, eu só vou ler aqui 2 versículos aqui para você entender, que ele fala no capítulo 3, saudai a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo, saudai também a igreja que está em sua casa, saudai meu amado Epêneto, que é as primícias da Acaia em Cristo. Se você puder ler o capítulo 16 de Romanos, você vai ter essa noção da gratidão dele, pedindo na carta dele que as pessoas que vão ler saudem essas pessoas, porque foram pessoas que ajudaram a ele no ministério. Porque nós sozinhos não conseguimos avançar, somos seres relacionais, precisamos uns dos outros. Sabe, a gente vê muitas pessoas achando que sozinha podem avançar, não conseguimos. Sabe, e a gratidão, ela é muito importante no seu ambiente de trabalho. Primeiramente, você tem que ser grato pelo seu emprego. Segundo, você tem que ser grato pelos seus colegas de trabalho, mesmo que sejam pessoas difíceis. Por quê? São todos juntos que compõem o corpo que está trabalhando ali. Então, todos precisam um do outro, não é? Então, a gente precisa ter esse sentimento de gratidão, mesmo que você sofra injustiças, porque acontece, principalmente no ambiente de trabalho, competitivo. Mas nós precisamos ser diferentes nos nossos ambientes de trabalho. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser a luz. Nós temos que ser exemplo. O exemplo arrasta. Não adianta nada você ter um discurso, falar, ter lido livros adoidado, várias literaturas cristãs, até mesmo ter lido a Bíblia. Se você não pratica, não coloca os ensinamentos daqui nas suas atitudes, não adianta você chegar e falar, tá escrito isso, isso, aquilo outro. O diabo sabe a Bíblia mais do que a gente. E quando ele tentou Jesus lá, quando ele estava fazendo o jejum de 40 dias, quando ele tentou Jesus com a palavra. Ele foi lá, tá escrito isso, isso. Jesus respondeu, ele também tá escrito isso, aquilo outro. Entende? Então, você tem que praticar e viver o que está nas escrituras. Você tem que ser exemplo, porque o exemplo arrasta. No começo vão até te criticar, mas depois vão te admirar, porque um bom comportamento, uma conduta diferenciada é admirável. E é Cristo que eles têm que ver em você. Cristo, você tem que ser exemplo. Quando você faz algo fora das escrituras, não é você que é envergonhado, não, é o Espírito Santo. Preste atenção nas suas atitudes. É o Espírito Santo que está sendo envergonhado. Amém? Vamos orar, porque Deus está aqui. Aleluia! Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é amor, o Senhor já renovou suas misericórdias nesta manhã. O Senhor cuida de nós, meu Pai. Muito obrigada por esse amor tão grande que o Senhor tem por nós. Muito, muito obrigada, Senhor. É maravilhoso termos esse tempo de oração, esse tempo que nós podemos orar uns pelos outros, meu Pai. Porque nós precisamos orar uns pelos outros sempre, meu Deus. Porque sozinhos nós não conseguimos avançar. E muito obrigada, Senhor, pela internet, por esse recurso tão incrível que o Senhor inspirou homens a criarem. Muito obrigada, meu Pai. Senhor, neste dia eu quero orar, em primeiro lugar, pela nossa vida profissional, pelos irmãos que possuem os seus empregos. Meu Pai, abençoe esses irmãos que trabalham, que já têm os seus empregos, meu Pai. Abençoe suas habilidades. Dê a todos eles discernimento, sabedoria, meu Pai. Dê compaixão, gratidão, meu Pai, que eles sejam gratos por estarem empregados, que
que eles possam conduzir suas atividades com excelência, meu Pai. Que eles possam buscar melhorar suas qualificações para melhorarem o desempenho. Que eles possam atender os seus clientes, as pessoas que chegarem até Ele com cordialidade, com amor. Porque tudo que nós fazemos, Senhor, é para a Tua glória e para a Tua honra. Que nós tenhamos em mente que estamos sendo exemplos, meu Pai, do Teu amor para as pessoas. Então que possamos ter um sorriso amoroso, que possamos ter paciência, meu Pai, e que mesmo que ocorram situações de injustiça no nosso trabalho, Senhor, que nós possamos, antes de deixar aquela raiva, ela se multiplicar no nosso coração, que nós possamos nos recolher, orar, entregar a causa em Tuas mãos, porque o Senhor ouve conversas que não ouvimos, o Senhor vê atitudes que não vemos, o Senhor conhece as intenções do coração de todas as pessoas, nada fica oculto ao Senhor. Mas sabemos também que o Senhor nos protege e nos livra do mal. Então, Senhor, o Senhor é o dono da vingança. Caso aconteça alguma injustiça, Senhor, no nosso ambiente de trabalho, cuide de nós, meu Pai, nos guarde e que a verdade ela apareça e prevaleça, meu Pai, em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu oro pelos irmãos que eles estão desempregados. Meu Pai, neste dia, opera um milagre, meu Pai, abra portas, meu Pai, que os currículos desses irmãos sejam encontrados, sejam os primeiros da fila, Senhor, que eles possam ser apreciados, analisados e que esses irmãos tenham a oportunidade de irem para entrevistas, meu Pai. Qualifique esses irmãos, dê discernimento para esses irmãos que vão para a entrevista, Senhor, para que eles falem bem, para que eles se portem bem, que eles se arrumem, que eles vão para as entrevistas cheirosos, arrumados, com suas melhores roupas, em nome de Jesus, Pai. Dê oportunidade para esses irmãos, meu Pai. Senhor, caso aconteça de vir uma oportunidade numa área até mesmo inferior a que esses irmãos se qualificaram, meu Pai, que eles entendam que de repente isso é para aprendizado deles, porque se eles estão desempregados, que eles aceitem, que eles tenham humildade de aceitar e no decorrer do emprego eles possam procurar um trabalho na qualificação que eles desejam, Senhor, mas que eles não menosprezem as oportunidades que o Senhor dá para ele, porque muitas vezes, Senhor, o Senhor trabalha conosco a nossa humildade, porque às vezes a gente é tão inteligente, é tão qualificado que a gente fica arrogante, Senhor, orgulhoso. Então, Senhor, que caia por terra sentimentos que não provêm do Senhor e que possamos ter humildade, meu Pai, humildade para aceitar às vezes um emprego que é num cargo menor, mas que possamos exercer esse emprego com gratidão e amor no coração. Pai querido, também oro por aqueles irmãos que estão trabalhando, mas estão insatisfeitos, meu Pai, que eles tenham discernimento, porque se eles trabalham para sustentar suas famílias, eles precisam, antes de tudo, serem gratos por esses empregos. Daí, procurarem qualificação, procurarem outros empregos, mas jamais reclamarem dos seus empregos atuais, jamais serem ingratos, Senhor, serem gratos a Ti, porque existem muitas pessoas que querem os nossos empregos, que gostariam, que oram para ter a vida que nós temos. Então, Senhor, que nós tenhamos gratidão pelos nossos empregos. Abençoe esses irmãos que estão procurando emprego neste dia, Senhor. Faça um milagre acontecer neste dia. Que a gente possa ouvir testemunho, Senhor, de portas abertas neste dia 24 de novembro de 2023. Pai querido, abençoa também, Senhor, os irmãos que são autônomos, são microempresários, empresários individuais, que possuem empresas, meu Pai, aqueles irmãos que trabalham por conta própria, costureiras, pedreiros, meu Pai, técnicos de alguma coisa. Senhor, abra portas, abençoa para que eles possam trabalhar com o coração cheio de gratidão, para que hajam muitas oportunidades de trabalho, para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Também oro por aqueles irmãos que são empresários e que contratam pessoas, meu Pai. Senhor, venha prosperar os negócios desses irmãos, meu Pai, que eles possam contratar mais pessoas, que eles possam dar mais qualidade de trabalho para os seus empregados, Senhor. Jesus, abençoa esses irmãos em nome de Jesus. Dê muitas oportunidades de trabalho para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Também oro, meu Pai,
pelos irmãos que estudam, meu Pai, que estão se preparando para um concurso público, aqueles irmãos que estão fazendo uma graduação, que estão se preparando para uma profissão, meu Pai, abençoe esses irmãos, porque estudar é algo que muitas pessoas não valorizam, Senhor, acham que às vezes até que é perda de tempo, mas não é, Senhor. Estudar é um investimento, meu Pai, é uma bênção. Aqueles irmãos que podem estudar, se dedicar aos estudos integralmente, Senhor, abençoe esses irmãos para que eles avancem, para que eles possam ter perseverança e aproveitar essa dádiva, que é poder estudar sem precisar trabalhar, meu Pai, que eles possam ser aprovados nos concursos que eles estão estudando, no Teu tempo, Senhor, que eles possam ter ótimas notas em suas graduações, meu Pai. E aqueles irmãos, meu Pai, que trabalham e estudam, fazem faculdade, estudam para concurso, Senhor, dê capacitação, meu Pai, restaure as forças e as energias desses irmãos, meu Pai, porque não é fácil essa rotina, meu Pai, de trabalhar e estudar, não é fácil. Eu vivi essa rotina e não é fácil, Senhor. Então, em nome de Jesus, restaure as forças desses irmãos, Senhor, dê uma capacitação psicológica para eles, assim, intelectual, deles poderem aprender as coisas na primeira lida, na primeira explanação. Senhor, abençoe, meu Pai, o tempo desses irmãos, para que eles possam render, honra esse esforço em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pelos irmãos que são aposentados, que vieram antes de nós e que plantaram as sementes nessas empresas que hoje nós estamos colhendo, Senhor. Muito obrigada pela vida desses irmãos, pelos esforços e trabalhos realizados até aqui. Abençoe esses irmãos para que eles tenham condições de administrar os seus recursos, de que não falte nada para eles, meu Pai. Dê a provisão, meu Pai, que eles possam ser ajudados pelos seus filhos de bom coração, que eles possam ter condições de comprar tudo que eles precisam para viver com dignidade. Também rogo pelos irmãos que são pensionistas, meu Pai, que eles possam da mesma forma, Senhor, administrar bem os seus recursos, para que eles possam ter uma vida digna, meu Pai, confortável. Pai querido, nesse momento, eu oro também pela nossa vida financeira de todos nós, meu Pai, que possamos ter sabedoria e discernimento para administrar os nossos recursos. Meu Pai, nos dê provisão para tudo que nós precisamos, para o pagamento de dívidas, para a provisão das nossas necessidades diárias e mensais, meu Pai. Agora está começando o início de ano, são muitas as despesas que nós temos que pagar no início de ano. É escola, material escolar, IPTU, IPVA, são vários os impostos que são cobrados no início do ano, Senhor. Então venho clamar ao Senhor em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus eu venho clamar a Ti que venha a nos dar uma estrutura de administração dos nossos recursos da melhor forma, que a gente não gaste, esqueci de falar das despesas de Natal, que a gente não gaste os nossos recursos à toa, mas só com o que nós precisamos, meu Pai. Que a gente tenha condições de comprar também coisas que a gente quer, que a gente tenha condições de presentear um familiar, que a gente tenha condições de comprar uma roupa nova para o Natal e para o Ano Novo. Senhor, Tu sabes que nós gostamos disso, Senhor. Então dê para a gente condição de pagar os nossos compromissos, de pagar as nossas dívidas e ainda de podermos nos presentear pessoas que amamos, Senhor. Cuida de nós nesse dia, Pai querido, cuida de nós. Aproveitando nesse momento, eu rogo pelos irmãos que estão enfermos, meu Pai. Senhor, visita cada irmão que está orando comigo aqui neste dia. Traz a cura, a restauração, meu Pai, de cada um, em nome de Jesus, meu Pai. Opera milagre da cura, Senhor, Tu pode todas as coisas. Visita cada irmão que está precisando de provisão, de medicação, de liberação de cirurgia, de vaga em quarto, em cirurgia. Senhor, opera o milagre, meu Pai. Em nome de Jesus eu rogo a Ti por esse milagre. Também oro pelos irmãos que estão enlutados, meu Pai. Venha trazer a restauração, meu Pai, emocional desses irmãos. Meu Pai, o consolo que só pode vir do Senhor. Pai querido, muito obrigada por este tempo precioso de oração. Esteja conosco nesse dia, Senhor, nos livrando de todo mal.
Que os teus anjos acampem ao nosso redor, meu Pai, que sejamos invisíveis para o inimigo. Livra-nos das tentações de todas as ordens, Senhor. Cuida de nós, do nosso coração, para que não fiquemos ansiosos com o dia de amanhã. Que aprendamos a descansar no Senhor, a confiar nos teus desígnios, Senhor, e na tua vontade e no teu tempo. Porque a tua vontade ela é sempre boa, agradável e perfeita, Senhor. Nós temos que ter isso em mente, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Que nós tenhamos ouvidos sensíveis para a tua voz e que possamos entender quando fizermos algo que o Senhor não se agrada, para que possamos nos consertar. Pai, muito obrigada por este dia. Entrego a vida de todo mundo que está orando comigo e suas famílias em tuas mãos. Que o Senhor opere grandes coisas na vida de cada uma delas nesse dia. Muito obrigada pela minha vida, pela vida da minha família, ser com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus sobrinhos, com a minha filhinha, Senhor. Abençoe o pai da minha filha também, Senhor. Cuida dele que teve uma perda familiar, estão sofrendo um luto. Abençoe a família dele em nome de Jesus. Pai querido e amado, muito obrigada por este tempo. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus seja louvado por este tempo precioso de oração. E eu conto com você amanhã, que é às 8 da manhã, firme e forte, hein? Tá bom? Para a glória do Senhor. Então até amanhã e eu amo vocês em Cristo. Glória a Jesus. Ai, meu Deus.